Jesus. Salmo 24, o verso 3, eu gostaria de ler mais uma vez aqui com os irmãos, aqui, que foi a leitura principal desse culto, e com certeza aqui, esse verso 3 aqui é bastante importante para nós, né? Também queremos nos desculpar aí, os irmãos sempre têm estado ligando para nós. A última vez foi 3 meses já, né, irmão Rossi? Faz 3 meses a última vez que a mãe ligou aí, nos convidou para estar. Aí o Senhor Deus trouxe uma mensagem ao nosso coração naquela data, para a mocidade também, e para toda a igreja de uma forma geral. Mas era 6 horas da tarde em ponto, o pastor ligou em casa, que não porque havia que estava com um problema sério de saúde, e aí nós precisamos ficar na direção da igreja naquele sábado à noite, né? Eu sei que é triste desmarcar um compromisso em cima da hora, mas quando o nosso chefe fala, a gente tem que obedecer, né? Não pode deixar que eu já desmarco lá imediatamente, né? Aí eu achei, meu querido, que vocês não iam ligar mais para mim. Ele passou 3 meses e não ligou mais, eu acho que não gostou do ter rejeitado. Mas muito obrigado pelo convite hoje, amém? O verso 3 do capítulo 20, do Salmos 24 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta, e aqui embaixo ele fala quem tem as mãos limpas, né? Mas vamos pular para o 15, irmãos. Aqui foi o mesmo Davi que escreveu esse salmo de número 24. O Salmos 15 agora nos fala sobre o verdadeiro cidadão dos céus. Louvado seja Deus. O verdadeiro cidadão dos céus. Salmos 15 também tem algumas palavras que são as mesmas que foram introduzidas ali no Salmos 24. Diz assim o Salmo de Davi: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe suborno contra um inocente, quem faz isso nunca será abalado. Querido Deus e Pai, é com muita alegria que nós tivemos esta graça de ler mais uma vez a Tua Palavra nesta noite, cujo texto será base, Senhor Deus, para o Senhor falar com a Tua igreja. Senhor, Tu tens já preparado os nossos corações, o coração dessa mocidade, dos irmãos e das irmãs que aqui estão, dos obreiros que estão na minha retaguarda, o meu coração Tu tens preparado para ouvir esta palavra. Então fala conosco, ó Deus, fala conforme o desejo do nosso coração e principalmente conforme o desejo do Teu coração. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém, igreja? Pode tomar assento em nome de Jesus? Obrigado. O tema que o Senhor Jesus colocou, amada igreja, em nosso coração para nós falarmos esta noite é o seguinte: como o cristão pode morar na terra e viver no céu? Como pode o cristão morar na terra e viver no céu? Você sabia, amado irmão e amada irmã, que você tem dupla cidadania? Mas o que devia ser, querido irmão Valdeci Vera, dupla cidadania? As Escrituras falam muito sobre isso, né? Dupla cidadania hoje nas nossas leis terrenas aqui, queridos irmãos, ou dupla nacionalidade, é quando nós estamos vivendo aqui no Brasil, mas precisamos estudar lá nos Estados Unidos, ou precisamos estudar lá em Portugal, ou precisamos estudar em um dos outros países lá da Europa, na Alemanha, na França, quem sabe, na Espanha, e aí nós ficamos um determinado tempo lá naquele país, e nós precisamos começar a trabalhar, a fazer família naquele país, e nós não temos condições legais que nos amparam para nós sermos um cidadão lá daquele país. Então é aí que nós entramos ali com os diplomatas daquele país e pedimos uma cidadania também daquele país. Aí fica-se 10 meses, 11 meses, um ano, toda a documentação correndo,
até que chega um determinado momento, e tudo bem, chega lá seu documento, você também é cidadão alemão, você também é cidadão português, você também é cidadão europeu, seja de qualquer país da Europa. E além disso, amados irmãos, quando você volta para o seu país aqui no Brasil, todas as leis também estão ao seu favor aqui. Por quê? Porque você é um cidadão também brasileiro. Eu vou para a Europa, para um determinado país, lá você é cidadão nacionalizado também naquele país. Ou seja, tudo que a lei permite a um cidadão europeu, vai permitir a você também. Ou seja, você tem dupla cidadania, você tem todos os direitos, amados irmãos, que aquele cidadão lá também tem. E nós, como diz as Escrituras Sagradas, tanto através do apóstolo Paulo, por várias vezes, como diz lá em Filipenses, capítulo 3, verso 20, o que ele diz? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos o nosso Salvador. Ou seja, se a nossa cidade, querido irmão, querida irmã, se a sua cidade está nos céus, então você pode declarar nesta noite que você também é um cidadão do céu. Louvado seja Deus. Então diga, mocidade, eu sou um cidadão dos céus. Diga, mocidade, eu sou um cidadão dos céus. Diga, irmãos, obreiros, eu sou um cidadão dos céus. Eu sou um cidadão dos céus. Diga a todos os irmãos mais forte, eu sou um cidadão dos céus. Eu sou um cidadão dos céus. Louvado seja Deus. Mas os nossos pés estão na terra, irmãos. Estamos vivendo aqui na terra. O nosso corpo deseja as coisas materiais. Os nossos desejos da carne para o nosso sustento, precisamos de água, precisamos de alimento, precisamos nos vestir, precisamos de carro para nos locomover, precisamos de família, queridos irmãos, para estar do nosso lado, nos ajudando nas batalhas do dia a dia, precisamos de um trabalho, mas mesmo assim, igreja do Senhor, o cristão tem toda a condição plena de morar na terra e viver nos céus. Louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Que revelação, amados irmãos, nós vemos aqui através do Salmo de Davi, Davi, ele sabia muito bem o que era o tabernáculo, irmãos. Ele sabia, ele conhecia as histórias de Israel. Ele sabia que aquele tabernáculo passou durante todos aqueles anos pelo deserto, e ali era a morada de Deus, um local que representava a presença de Deus no meio do seu povo na terra. Muito bem, ele sabia muito bem, queridos irmãos, que no santo monte do Senhor, que significava onde que estava Jerusalém, ali a presença de Deus era constante também. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sentia, queridos irmãos, ele via em todos os cidadãos hebreus aquele desejo ardente, aquela vontade no seu coração de estar habitando dentro de Jerusalém, porque quem estava dentro daquele local era uma pessoa abençoada. Louvado seja Deus. Mas não era para todos, irmãos. Não era para todos. Quando Davi olha, ele escreve essas palavras aqui, queridos irmãos, em Salmos, ele estava comparando a Jerusalém terrena, que era um local onde todos queriam, mas apenas 10% do povo naquela época poderia viver lá dentro. As demais 90% de todo o povo hebreus tinha que conviver em cidades que estavam paralelas, estavam do seu lado, ao seu redor. Mas dentro de Jerusalém mesmo, não tinha espaço físico para viver muitas pessoas. Não, apenas 10%. E todos tinham aquele desejo no coração de estar naquela cidade, de morar ali dentro, de estar ao lado do rei, de estar naquele local onde era consagrado a Deus, queridos irmãos, onde o povo adorava a Deus. Mas nos diz aqui, queridos irmãos, que ele começou a fazer uma comparação. Se a Jerusalém da terra é gostoso demais de se viver, se na Jerusalém terrestre é muito bom, todos que adentram aqui são abençoados e são prósperos, quanto mais então será a Jerusalém celestial, as moradas celestiais, aonde está o trono do nosso Deus, aonde o seu povo estará morando para sempre. Aleluia. É muito bom, queridos irmãos, nós vivermos aqui na terra, mas estarmos ligados
dos céus, estarmos andando aqui nesse mundo, mas estarmos ligados às mansões celestiais. Louvado seja Deus. Aleluia. E aqui nos diz aqui que naquele momento o próprio Davi teve uma revelação de Deus, uma instrução de Deus, como ele teve em Salmos 24, para falar qual que era então essas qualidades, igreja do Senhor, que o cidadão precisa ter para que possa ser um cidadão realmente do céu. Ou seja, viver aqui na terra, morar aqui na terra, mas viver com a sua vida nos céus. Louvado seja Deus. E aqui nos diz, amados irmãos, que ele começa a apresentar aqui várias qualidades que nós precisamos ter, várias qualidades. Não tem como, amados irmãos, nós entrarmos, morarmos naquele local lá de forma nenhuma, se nós não tivermos qualidades. Dentro dessas qualidades que está aqui em Salmos 15, nós vemos que muitas delas estão voltadas para o próprio ser humano, do ser humano para o próprio ser humano. Ou seja, amados irmãos, o amor ao próximo, a convivência diária, o amor que nós devemos dedicar um para o outro, emprestar sem usura, não falar enganosamente. Algumas coisas falam diretamente entre o homem e Deus, mas a maior parte das qualidades que ele registra aqui, que nós não estaremos falando, fala diretamente entre o relacionamento de um homem e com outro homem, de uma família com outra família. Para quê? Porque uma vez que nós estejamos enquadrados dentro da palavra, aí sim nós poderemos ser com certeza considerados os cidadãos dos céus. Louvado seja Deus. Olha, amada igreja do Senhor, que privilégio era para um homem, para uma mulher habitar lá em Jerusalém. Como era gostoso estar naquele local. E teve um cidadão que nós estaremos falando dele um pouquinho nesta noite, igreja do Senhor, que ele teve esse privilégio. Ele teve essa alegria de estar habitando dentro de Jerusalém, com seu papai, com a sua mamãe, com toda a sua família, com seus amigos, e estar alegremente ali vendo constantemente tudo que se passava diante dos reis ali de Judá naquela época. Ele teve esse privilégio. Ele foi, amados irmãos, um daqueles 10% de judeus naquela época que teve o privilégio de estar dentro de Jerusalém, de ser instruído na educação do seu papai, da sua mamãe, nas escrituras sagradas, no entendimento da palavra. Ele conhecia tudo. Esse rapaz, esse jovem, amado da mocidade do Senhor, o nome dele era Daniel. Daniel teve esse privilégio de estar dentro de Jerusalém, de ser instruído dentro de Jerusalém, de estar vivendo naquele local. E, amados irmãos, nós estaremos nesse momento vendo aqui por que Daniel, ele era um morador da terra, mas ele era também um cidadão dos céus. Louvado seja Deus. Isso, Daniel, amados irmãos, se destacava de uma certa forma. Nos diz aqui que Nabucodonosor, que ele tinha um império muito grande, queridos irmãos, o maior que houve na face da terra. Nabucodonosor intentou no seu coração de tirar todos que estavam dentro de Jerusalém, uma boa parte levar sitiada ali para o seu poder, para os domínios da Babilônia. E foi aí então que ele disse ali aos seus soldados, aqueles que estavam ali sobre a sua responsabilidade: vá até Jerusalém, e lá vocês me tragam tudo que tem de precioso lá na casa do Senhor, lá na casa do Deus deles. Lá tragam tudo que tem de ouro, de prata, de bronze, me tragam tudo. E lá dentro daquela cidade, os jovens que forem, diz as Escrituras, os jovens que forem perfeitos, aqueles que tiverem boa formosura, aqueles que forem sábios, aqueles que forem entendidos, sabe o que você faça? Traga-os para mim. Sabe por quê, queridos irmãos? Nabucodonosor precisava dos jovens hebreus dentro da sua terra, porque o seu povo, amados irmãos, estava carente de liderança. Ou seja, o reino de Nabucodonosor, o reino da Babilônia, foi tão gigante, tão poderoso, cresceu assustadoramente, de uma forma tão grande, que havia necessidade de mais liderança.
auxiliar o rei Nabucodonosor nas suas tomadas de decisão. E olha, queridos irmãos, com quem que Nabucodonosor estava naquele momento se envolvendo, hein? Levou ali vários jovens, inclusive entre eles ali aqueles que receberam o nome lá da terra da Babilônia, Mesaque, Sadraque, Abednego, Belsazar, que era o próprio Daniel. Chegaram ali, queridos irmãos, ali diante do rei Nabucodonosor. Nos diz que aconteceu coisas, louvado seja Deus, que mexeram realmente com a moral de Daniel, irmãos. Mas Daniel, de forma nenhuma, ele deixou aqueles princípios que ele tinha no seu coração, que havia recebido dos seus pais, de lado, desprezou. Não, jovens, aonde que ele estava pisando, no local onde que ele estava, muito longe da sua casa, mesmo assim, ele honrava o seu Senhor, honrava os ensinamentos que ele havia recebido dos seus pais ali naquela terra estranha. Ainda que estava sendo coagido, queridos irmãos, por pessoas realmente que queriam que ele se alimentasse daquela comida, que se vestisse daquela forma, mas nos diz a Escritura que Daniel, queridos irmãos, se manifestou, se apresentou da mesma forma, com a mesma educação que havia recebido na casa dos seus pais, mesmo distante da sua casa, mas de forma nenhuma deixou os ensinamentos que ele tinha adquirido no seu coração. Daniel, exemplo para nós, igreja, nesta noite, de homem que vivia na terra, que morava na terra, mas que vivia ligado aos céus. Louvado seja Deus. Precisamos, amados irmãos, ter essas características que Daniel teve. Para quê? Para que realmente as bênçãos de Deus, elas sejam contínuas sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ai de nós deixarmos esses ensinamentos, irmão. Daniel foi uma bênção onde que ele esteve. As vitórias que ele conquistou naquela terra estranha, amada igreja do Senhor. Coisas tremendas, revelações maravilhosas Deus lhe deu. Mas por quê? Porque ele morava no céu e ele era um cidadão, morava na terra e era um cidadão dos céus. Louvado seja Deus. Não queremos fazer diferença onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Então, para isso, nós precisamos ser diferença em todos os lugares. Louvado seja Deus. Mas Daniel, queridos irmãos, nos diz a Escritura que características morais específicas ele teve, que realmente deram condições a ele de continuar naquele propósito diante de Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus, de estar constantemente na presença do Senhor, querida igreja do Senhor. Uma das características que nós vemos dentro das Escrituras foi quando Daniel nos diz aqui que ele tinha, amados irmãos, uma característica muito grande que nós precisamos ter. A juventude precisa ter, o varão precisa ter, a varoa precisa ter, os obreiros precisam ter, que é o domínio próprio. Domínio próprio. Daniel, ele tinha domínio próprio. No capítulo 1, queridos irmãos, a Escritura fala claramente sobre isso, que Daniel, ele colocou no seu coração aquele desejo, colocou no seu coração aquele desejo de não se contaminar com a comida do rei e nem com a sua bebida. Por quê, amados irmãos? Porque tudo aquilo que estava na mesa do rei foi consagrado a ídolos, foi consagrado aos deuses pagãos lá da Babilônia naquela época. Como que eu vou colocar uma coisa imunda na minha boca? Como que eu vou servir a um Deus imundo na minha boca? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele tinha domínio próprio. A Bíblia Sagrada fala muito sobre domínio próprio, igreja do Senhor. Em Gálatas capítulo 5, 22, fala que domínio próprio é um fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito então? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e o que mais? Domínio próprio. Precisamos, para ser realmente esses cidadãos dos céus, ter esse perfil
Louvado seja Deus, nós termos domínio próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina, queridos irmãos, se Daniel tivesse retrocedido na sua fé, nos seus ensinamentos, nas instruções que ele teve do seu pai e da sua mãe. Ah, estou tão longe da minha casa, estou tão longe da vida dos meus pais não estão me vendo. Meus pais, minha mãe não está me vendo, tanto que eles falaram do amor de Deus para mim, mas aqui onde eu estou, aqui na faculdade onde eu estou, aqui no meu trabalho onde eu estou, aqui com os meus colegas onde eu estou, aqui na rua, meus pais não estão escutando, meus pais não estão me vendo, o meu pastor não está me vendo, a minha esposa não está me vendo, a minha mulher não está me vendo. Imagina, queridos irmãos, o que acontece com a nossa vida espiritual. É um desastre, é um arrombo tremendo. Quando se fala, queridos irmãos, em domínio próprio, nós se lembramos o que fala Davi lá em 25, o verso 28 de Provérbios, quando ele diz que como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, se eu não tenho domínio próprio, nós somos como uma cidade que não tem muro em volta dela. Ou seja, todos os inimigos vêm e fazem o que querem, amada igreja do Senhor. Mas nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus está falando assim: se coloca na minha presença, busca a minha face, tenha domínio próprio, para que você continue sendo esse cidadão dos céus que você é. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ter domínio próprio da igreja, quando nós temos domínio próprio, amada igreja do Senhor, é quando nós sabemos controlar as nossas emoções, é quando nós sabemos controlar os nossos sentimentos, é quando nós sabemos controlar os apetites que a nossa carne tem, os impulsos que o nosso corpo tem, meus irmãos. Quando nós sabemos controlar tudo isso, todos aqueles desejos que vêm sobre nós, aí sim nós podemos nos considerar que nós temos 100% de domínio próprio. Louvado seja Deus. Agora, quando nós não temos, aí nós estamos sujeitos à queda, à destruição, a um bagaço espiritual, à destruição da igreja, acabar com os grupos de jovens, dos irmãos, das irmãs. Por quê? Porque nós estamos dando espaço para que realmente venham os males aí e nos destruam por completo, né? Imagina então, queridos irmãos, quando nós não temos domínio próprio, o mundo eles nos sufocam, a bebida alcoólica nos sufoca, o cigarro sufoca você, as drogas deste mundo sufocam, o que mais? As prostituições, os desejos da carne nos sufocam de uma forma. Quem tinha domínio próprio? José, nos diz a Escritura, que fugiu no momento, amados irmãos, para não cair em tentação. Fugiu. Daniel, quantas vezes fugiu também, e nos diz a Escritura que ele falou assim: eu não vou me alimentar de forma nenhuma dessa comida do rei. O Senhor me concede isso, copeiro? E aí, amados irmãos, nos diz que Daniel, ele ficou então determinado tempo ali sem se alimentar, mas todos achavam que ia ficar magrinho, raquítico, por estar apenas comendo legumes, né? Vão ficar fraquinhos, o rei vai ver e vai mandar matar eles. De forma nenhuma. Por ele ter se alimentado com uma comida muito pouco substancial, mesmo assim o Senhor os fortaleceu e os restaurou na sua presença. Louvado seja Deus. O que Deus tem dado para você, amados irmãos, é o que Ele quer que você coma, é o que Ele quer que você faça, para que realmente você tenha uma vida espiritual abençoada e sadia. Louvado seja Deus. Controlar esse domínio próprio não é fácil não, irmãos. Mas quando nós olhamos para os desejos da nossa carne, nós temos que falar: ponto final, não aceito mais, não é isso que eu quero para a minha vida espiritual. Aparecem os desejos, os apetites, de forma nenhuma eu vou aceitar, e ponto final, acabou, não aceito isso na minha vida de forma nenhuma. E dessa forma nós vamos marchando, caminhando como morador da terra e como cidadãos dos céus. Louvado seja Deus. É isso que o Senhor tem para nós, igreja amada. As revelações,
que Ele tem para nós. Louvado seja Deus nos finais desse tempo, quando nós estaremos sendo arrebatados para as mansões celestiais. Mais um pouquinho de tempo, está difícil, a luta está difícil, a dificuldade está difícil, as pressões do mundo estão difíceis, mas confia que em breve nós estaremos partindo aqui para as nossas mansões eternas. Louvado seja Deus. Mocidade, permaneça, confie, domínio próprio e ponto final, e seja vitorioso. Louvado seja Deus. Mas só era essa a característica que Daniel tinha? Não, tinha muitas outras, amados irmãos. Louvado seja o Senhor. Mas o que as Escrituras falam sobre isso? Nos diz que Daniel era um homem corajoso. Coragem é o que nós precisamos ter aqui enquanto nós estamos pisando na terra, irmãos. Coragem para enfrentar os inimigos, coragem para lutarmos contra as forças do mal, coragem, queridos irmãos, para lutarmos com alegria e sermos vencedores. Se nós nos acovardarmos, abaixarmos a nossa cabeça, vem o problema e nos atropela e nós ficamos para trás. Mas se nós estivermos marchando com coragem, com alegria, a nossa vitória é certa no nome do Senhor Jesus. Daniel, ele chegou para Belsazar, que era filho de Nabucodonosor. Belsazar estava ali no seu palácio ali, se alimentando folgadamente, cheio de bebedice, a coisa terrível, muitas mulheres do seu lado, todo o seu exército ali, os seus melhores homens ali da Babilônia do seu lado. E ele mandou naquele momento para encher o eco dele, os seus criados irem até no depósito e trazer todos os utensílios que estavam na casa do Senhor lá em Jerusalém, que levassem na presença dele. E quando chegou lá, pegou aquelas taças de ouro que era da casa do Senhor lá de Jerusalém, e começou a encher de vinho que era consagrado a deuses estranhos, a deuses pagãos, e começava a beber e se alegrar e comer aquela farra, né? De repente, Belsazar, nos diz as Escrituras aqui, queridos irmãos, o filho de Nabucodonosor já tinha morrido, ele viu uma mão misteriosa escrevendo na parede, uma mão escrevendo umas frases na parede, e ele caiu, ficou assustado. Naquele momento, chama os sábios a introduzir Daniel na presença dele. Daniel, queridos irmãos, não tinha visto o que tinha acontecido, não estava naquele local, naquele presente, naquele momento, mas diz assim, aquela mão misteriosa escreveu assim, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que o seu reino se acabou naquele momento, irmãos. Olha só que terrível, né? Aí Daniel, sem medo nenhum de falar a verdade que estava escrito, ele diz assim, ó, essa é a interpretação que diz, contou Deus o teu reino que o acabou, pesado fosse na balança e fosse achado em falta, dividido foi o teu reino e foi dado aos medos e aos persas. Ou seja, naquele momento, através do pecado que ele havia cometido, aquele rei da Babilônia, queridos irmãos, o reino dele estava sendo tomado naquele dia. Essas foram as palavras com autoridade que Daniel falou na boca dele. Por quê? Porque já era profeta do Senhor. Quando Deus usa a boca do profeta para falar, tem que ter coragem de falar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A palavra doeu Belsazar, doeu. Sim, doeu Belsazar. Poderia ter mandado matar Daniel, mas como ele creu naquela profecia, mandou vestir Daniel com roupas preciosas naquele momento, irmãos, porque acreditou realmente no que estava acontecendo. Ele teve coragem, ainda que estava colocando a vida dele em risco. Não, eu vou falar, porque Deus revelou, eu vou ministrar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coragem. A coragem, queridos irmãos, é extremamente importante para que realmente nós possamos, através desta moral, sermos realmente cidadãos dos céus. Temos que falar aquilo que Deus mandar. Jovem, lá na sua escola, você tem visto coisas que não desagradam a Deus? Fala em nome de Jesus a verdade e você não será maltratado pela verdade, não. Mas antes, Senhor, Ele estará te abençoando. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas muitos costumam engolir recado, né, irmãos? Eu vou falar de outra forma para o rei não ficar bravo. Eu vou falar de outra forma para minha irmã não ficar brava, né?
O que diz o Senhor a Josué? Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, disse Deus a Josué, que na sua caminhada, diante daquele imenso povo, ele precisava ter coragem. Obreiro do Senhor, líder, você que trabalha nesse departamento, tenha coragem para continuar, porque se não tiver, não vai continuar à frente não. Aonde que estão todas aquelas pessoas que estão sob a sua liderança? Meu Deus do céu, precisamos ter coragem. Os dias não são fáceis não, irmãos, de forma nenhuma, mas se nós batalharmos, a vitória será nossa, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O que mais que nos diz a palavra aqui, queridos irmãos? Que Deus realmente, Ele estava com Daniel, que realmente Deus estava com Daniel por detrás dele, do seu ministério, fortalecendo. Então, amados irmãos, nós temos uma certeza que, com isso, que realmente os medrosos não conseguem, os medrosos ficam para trás, param no deserto, são destruídos realmente pelos inimigos, mas aqueles que perseveram, usando a coragem que o Senhor lhe deu para falar da palavra, para instruir, para ensinar, realmente serão vitoriosos. Louvado seja Deus. Mas é só isso? Só coragem e só domínio próprio que Daniel teve, queridos irmãos, para ser considerado um cidadão dos céus? Não. Nos diz a Escritura também que ele tinha muita integridade. Uma pessoa íntegra, a pessoa ser íntegra, queridos irmãos, que é uma característica do cidadão dos céus, é aquele que realmente é uma pessoa inteira, que todos aqueles que olhem para você não tem o que te apontar de errado, nem na sua forma de falar, nem na sua forma de vestir, nem na sua forma de se alimentar, nem na sua forma de caminhar pela rua, nem na sua forma de trabalhar. Todos olham para você e veem você como uma pessoa reta, não tem o que acusar em você. Daniel era assim? Sim, sim, porque nos diz as Escrituras, queridos irmãos, no capítulo 6 de Daniel, no verso 4, que isso aconteceu com Daniel, né? Que todos os supervisores naquela época do rei Dário, todos os supervisores dele, os sátrapas e outros ali, eles tinham aquele desejo de complicar a vida de Daniel ali no reinado da Babilônia. Não sabia como destruir Daniel, né? Começaram a inventar motivos. Aí eles chegaram diante do rei Dário e começaram ali, queridos irmãos, a encher o ego do rei Dário, né? Ó, rei Dário, o Senhor é um homem muito poderoso agora na direção aqui da Babilônia. Sim, obrigado. Olha só, nós estamos aqui para fazer um propósito diante de ti, Dário. Muito bem, todos nós dobramos diante de ti, prestamos referência aqui, na verdade, sim, obrigado por isso, né? Porque isso aqui encher realmente ali a moral do rei Dário, né? Olha, rei, faça um decreto que durante 30 dias ninguém pode fazer petição a mais ninguém se não for aqui. E aquela proposta ali, né, daqueles supervisores, daqueles sátrapas, daqueles governadores ali que estavam ao lado do rei, foi até importante, né? Olha, realmente eles estão querendo dar mais autoridade e mais poder para a minha mão ainda, né? Muito bem, eu vou fazer isso então. Me traga aqui o edito, aqui o documento, certo? Eu vou assinar. E naquele momento ele assinou lá dentro de 30 dias, ninguém pode pedir coisa alguma, mas ninguém, se não for para mim, para o rei Dário. E assinou aquele documento. Mas tudo isso, irmão, já era um projeto do cão, já, né? Para realmente, de uma certa forma, acabar com a vida ali daquele homem, né? E nos diz, queridos irmãos, que isso aconteceu de tanto eles correrem atrás de Daniel, de tentar achar falha em Daniel, e não achavam. Por todos os lados eles começavam a procurar Daniel uma falha e não encontravam, queridos irmãos, de forma nenhuma. Aonde Daniel estava, era uma pessoa que brilhava, porque ele era um cidadão dos céus, louvado seja Deus. Era um homem diferente, era um homem que estava com a carcaça na terra, sim, mas ele tinha parte com os céus na vida dele, louvado seja o nome do Senhor. Ele era uma pessoa inteira, uma pessoa íntegra, queridos irmãos, assim como nos diz a palavra que era também Jó, né? O que diz lá em Jó capítulo 1 lá? Nos diz a Escritura que nessa terra de Uz havia esse homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, ele temia a Deus e ele se desviava do mal.
Um homem que realmente estava na terra, mas também estava no céu. Louvado seja Deus. Não queremos ser participantes das bênçãos de Deus, das glórias de Deus sobre a nossa vida, dos milagres, das manifestações espirituais sobre a nossa vida. Então nós precisamos ter mais intimidade com Deus, irmãos. Precisamos ter mais virtudes, precisamos realmente ter essa interesse, essa integridade no nosso coração, para realmente nós sermos abençoados. Mas nos diz ainda a Escritura sobre Jó, que naquele momento de dor que ele estava se raspando ali no chão, aquela doença terrível que estava no corpo dele, a mulher dele chegou perto dele e falou: Jó, coitado de você, Jó. Olha quanto que você está sofrendo nesse momento aí, Jó. Até quando você vai manter essa sua integridade com Deus, Jó? Amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. Acaba-se de uma vez. Mas, amados irmãos, né? Olha só o que Jó para aquela mulher, né? Chamou ela de louca por estar falando daquela forma, porque Deus estava com ele, estaria lhe dando a vitória. Louvado seja Deus. Agora nós, amados irmãos, que estamos vivendo nesse século 21, a igreja do Senhor, às vezes nós temos fugido, deixado a nossa integridade de lado, por tão pequeninas coisas, por tão pouquinhas coisas, porque nós começamos a estudar e realmente não dá para ser crente na faculdade. Começamos a trabalhar no meu trabalho, no teu trabalho, não dá para ser crente. O meu amigo que eu estudo junto com ele é muito diferente de mim, não dá para ser crente da forma que ele é, de forma nenhuma. Irmãos, vamos manter a integridade com Deus. É difícil, mas quando nós perseveramos, quando nós buscamos, quando nós confiamos no Senhor, com certeza as bênçãos são despejadas sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. É isso que eu tenho para a sua vida, cidadãos dos céus. Proclame isso no seu coração. Eu sou um cidadão dos céus. Eu vou viver com domínio próprio. Eu vou viver com coragem, enfrentar os inimigos e ser vencedor. Eu vou manter a minha integridade para com Deus, ainda que seja difícil. Eu serei um vencedor. Louvado seja Deus. Às vezes exigimos tanto do Senhor: milagres, curas, bênçãos financeiras, bênçãos espirituais, dons espirituais, autoridade para pregar a palavra, mas nós ficamos devendo para o Senhor em todas essas características, né, que Daniel lhe teve. Que forma nós seremos vencedor? Mais uma importante característica que ele tinha uma devoção para com Deus, uma intimidade extraordinária para com Deus, queridos irmãos. Nos diz a Escritura no capítulo 6, agora no verso 11, depois de ter acontecido ali aquela assinatura daquele dito, mesmo assim, Daniel escutou que haveria uma grande perseguição sobre a sua vida, sobre o seu ministério que ele tinha ao lado de todos os reis da Babilônia, onde ele foi muito grande, muito poderoso. Ele sabia que a perseguição muito grande, e que aquela lei que havia sido feita realmente era para prejudicá-lo. Mas Daniel mesmo assim saiu de fininho. Nos diz a Escritura que ele subiu no quarto dele, chegou lá, dobrou o seu joelho, como ele fazia todos os dias. 3 vezes ele orava para o Senhor, de manhã, no meio-dia e à noite. Dobrava o seu joelho, com a sua janela que estava aberta para Jerusalém, e adorava a Deus, buscava ao Senhor, exaltava o seu Deus, ainda que os dias estavam difíceis, ainda que a lei o estava obrigando a fugir da presença da oração, ainda que ele não podia mais pedir coisa nenhuma, senão somente ao rei Dário. Ele falou: não, eu vou continuar adorando, buscando, pedindo ao meu Deus, porque é de lá que vem o socorro para a minha vida. Louvado seja Deus. Ainda que os dias sejam difíceis, os problemas sejam grandes,
Não pare de ter uma vida em devoção com o Senhor. Não pare com a sua intimidade com o Senhor de forma nenhuma, igreja. Jamais. Continue a buscar ao Senhor de manhã, à tarde, à noite, em todos os momentos do seu dia. Apresenta-te diante do Senhor, porque Ele ouve a sua oração. E sabe, irmãos, o preço por causa da sua devoção. Os inimigos o viram, levaram até Dário, e Dário teve que colocar contra a vontade do seu coração, porque ele amava Daniel, dentro da cova dos leões. Ainda que por causa da sua devoção, do seu amor a Deus, da sua intimidade com Deus, homem e mulher, porque você é de verdade, você é corajoso, você é corajosa, ainda que você seja lançado lá dentro da cova dos leões, para ser devorado, saiba que o Senhor, Ele te dá proteção, Ele traz para fora, Ele te dá sossego e Ele te dá paz para a sua vida. Louvado seja Deus. É difícil? É difícil, mas quando nós buscamos ao Senhor, nós estamos realmente nos identificando como um cidadão dos céus, e queremos aqui em vida na face da terra ainda estarmos ligados ao trono da glória de Deus, porque com certeza lá será a nossa morada eterna, aonde que nós não teremos nunca mais dor, sofrimento, angústia. Essa doença que você está passando hoje lá no céu não haverá de forma nenhuma. Dificuldade financeira que você está passando, lá será somente glória. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Para encerrar, queridos irmãos, humildade era aquilo que Daniel lhe tinha no seu coração, que o fazia como um cidadão dos céus. Nos diz a Escritura, irmãos, que quando ele tinha aquelas revelações maravilhosas, por exemplo, aquela lá no capítulo 10, aonde que ele viu o anjo do Senhor que chegou diante dele, depois de 3 semanas que ele estava adorando, buscando ao Senhor. Depois de 3 semanas, o anjo do Senhor falou: olha, desde o primeiro dia, Daniel, que você colocou no seu coração esse propósito de buscar-me e de me adorar, eu já saí, eu já ouvi a sua oração e foi designado para trazer esta palavra para ti. Mas foi impedido realmente, queridos irmãos, para trazer essa bênção, até que o anjo Miguel o ajudou ali na batalha, e naquele dia estava diante de Daniel ali trazendo a mensagem de Deus, revelações maravilhosas sobre tudo que ia acontecer com a humanidade. E diante ali do anjo do Senhor, falando todo aquele mistério para com ele, queridos irmãos, nos diz a Escritura que ele se humilhou diante daquele anjo, ele se humilhou diante daquela revelação que Deus estava lhe dando. Hoje, pastor, quantas vezes quando Deus dá uma revelação para o irmão, já está achando que não se cabe mais, já está achando que é o grande, que é o bom, que precisa ter oportunidade direta na igreja. Eu estou pregando demais, tenho que ter oportunidade direta. Eu canto muito, tenho que ter oportunidade direta, A humilhação, a nossa humildade, sabe onde varmos? Some de nós, E aí, em vez de nós termos mais bênçãos, mais revelações, mais dons espirituais, é aonde que vai regredindo a nossa fé espiritual. Quando nós somos, o que é ser humilde, irmão? A humildade é muito fundamental para o crente, Para a nossa comunhão para com Deus, sermos humildes. O próprio Senhor Jesus nos diz a palavra que ele falou assim: porque sou manso e humilde de coração. O próprio Senhor Jesus tinha humildade, E por que nós não temos? Pedro ele fala no capítulo 5, verso 5 da sua primeira epístola assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus concede graça aos humildes, jovens. Seja assim, para que vocês sejam abençoados. E Daniel, quando ele viu aquela revelação, imediatamente ele caiu de joelho, com as mãos no chão, assim, com o seu rosto em terra, colocou a sua boca no chão, o seu corpo estava tremendo de tanta revelação. E ele começou a falar com o Senhor naquele momento ali, Nos diz assim: como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal eu posso respirar.
foi, queridos irmãos, um ato muito profundo de humilhação diante do Senhor que ele estava tendo naquele momento, e nisso ele foi exaltado, louvado seja Deus. Com isso, ele foi engrandecido, louvado seja Deus. Ser humilde, irmãos, é servir melhor também o nosso próximo, é dar mais atenção para as pessoas. É quando as pessoas chegam com problemas para nós e nós não descartamos ela de lado, não. É quando nós chegamos diante dela e damos atenção aos seus problemas. O que eu posso fazer para te ajudar? Isso é humildade também, irmãos. Sabe o que é humildade também? Humildade, irmãos, é quando nós não pensamos que nós somos grandes e que nós somos importantes. Se você está pregando, se você está profetizando, se você está dirigindo uma igreja, um grupo da sua igreja, e você acha que você é importante, sabe o que está acontecendo? Você não está sendo humilde de forma nenhuma, não. Mas quando você fala, eu sempre sou pequeno, Senhor, eu sempre sou pequeno, e é dessa forma que eu quero ser na tua presença, é ali que o nosso Deus, Ele te exalta, louvado seja Deus. Aleluia. Vamos encerrar, irmãos. Daniel, depois de todas essas virtudes que ele apresentou para nós nessas escrituras que nós lemos esta noite, e todas essas características morais e pessoais maravilhosas que são importantes, nós não estamos falando daquela que Davi estava falando lá no Salmo 15, porque aquelas morais são mais direcionadas do homem para o próprio homem, para o seu próximo, né? Mas essas características morais aqui, depois que ele cumpriu tudo, ele permanecia na presença do nosso Deus até o último capítulo do seu livro. Nós lemos tudo isso, né? Mas o que Deus deu a ele em troca de toda essa de todo esse cumprimento dos morais, irmãos? O que Deus deu em troca para ele? Conhecimento, inteligência. Se for para você, vai recebendo o nome de Jesus, amém? Conhecimento, inteligência, sabedoria, sonhos e visões extraordinárias. Deu ou não deu, igreja? Você não quer isso também? Então está à disposição para nós que servimos nesta noite no nome de Jesus. O que mais? Daniel, ele revelou o sonho de Nabucodonosor sobre a estátua, os irmãos se lembram. É engrandecido através dessa revelação. Os 3 amigos de Daniel escapam vivos da fornalha de fogo ardente. O que mais aconteceu? Daniel revela a loucura de Nabucodonosor, que se transformou num lobisomem. O que mais aconteceu? Daniel revela o significado da mão misteriosa, Belsazar. O que mais aconteceu? O rei Dário coloca Daniel sobre os príncipes. Louvado seja Deus, depois que ele escapou da cova dos leões, queridos irmãos, saiu com vida lá de dentro. O que mais? Daniel revela, teve muitos outros livramentos aí que Deus deu para ele, né? Muitas foram as visões proféticas e escatológicas que teve Daniel. Exemplo disso, revelou a grande tribulação, revelou a vida eterna e a condenação eterna, como será também, irmãos. Meu Deus do céu, tudo isso Deus tem para nós. Revelações extraordinárias do teu Santo Espírito. Jovens, a obra de Deus precisa de você. Adolescente, a igreja conta com você. Jesus Cristo conta com vocês, louvado seja Deus. Permaneçam nesse mistério para com Deus, para que Deus possa te exaltar e fazer revelações maravilosas aos seus corações, levantá-los como obreiros na casa do Senhor, como missionários, para ganhar almas para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ser cidadão dos céus, ao mesmo tempo que é ser um cidadão da terra, irmãos, não é fácil não, é muito difícil, mas persevera e a vitória é sua no nome de Jesus. O que Salmos capítulo 15, o verso 5, na parte C, nós lemos lá para finalizar. 6 palavras descrevem o galardão do verdadeiro cidadão dos céus, irmãos. Naquele verso que nós lemos lá, 6 palavras resumem tudo, né? Quem faz isso nunca será abalado. Se nós continuarmos nesse caminho, ou se enquadrando nesse caminho, igreja do Senhor, jamais nós seremos abalados. Louvado seja Deus.